Ei, deixa eu dar um abraço em você. Um abraço, aquele abraço. Eita, que negócio bom em abraço. Mas como é que abraça sem poder abraçar? Dia do abraço. Rapaz, e agora? Quando a gente vai se despedir de alguém, dar um abraço, quando chega perto, dá um abraço, ninguém pode abraçar. Como é que faz com essa ausência? Dia 22 de maio é comemorado o Dia Nacional do Abraço, mas esse ano, por conta da pandemia, não tem abraço. Dia sem abraço. Balança. Faz quanto tempo que você não sente o calor de um abraço? Estou há 2 meses e meio sem dar um abraço. Faz tanto tempo que eu não dou um abraço, aquele abraço de verdade. Faz muito tempo que eu não abraço meus amigos, minha família. Eu não fazia ideia de como um abraço faz falta. De como um abraço sincero, um abraço de proteção, um abraço de carinho, um abraço de consolo poderia fazer falta na vida de uma pessoa. Um entrelaçado de braços e sentimentos que resume muita coisa. Um afago, aconchego, um jeito diferente de dizer oi ou de dar adeus. Uma forma de falar que tudo vai dar certo, mesmo sem dizer uma só palavra. Quem é que nunca teve a vontade de parar o tempo enquanto dava um abraço bem apertado? Um gesto que a gente aprende quando ainda é criança, está presente em praticamente toda a nossa vida, em quase tudo que fazemos, mas nos últimos tempos ele anda meio ausente. Quando dá as caras é assim, meio solitário. A impossibilidade de abraçarmos quem mais gostamos nos fez refletir. E agora uma pergunta paira sobre nós. Qual é o verdadeiro valor de um abraço? Marcelino encontrou essa resposta. A noiva dele é médica e está na linha de frente do enfrentamento à Covid-19. Sem poder abraçar os familiares, o casal teve uma ideia: criar um abraçômetro, um equipamento de proteção feito de sacos plásticos. A sessão de abraços foi registrada. O vídeo viralizou e emocionou milhares de pessoas. Então, minha mulher viu o vídeo na internet e mandou pra mim e de imediato eu fiz: caramba, vamos fazer isso, eu tô precisando encontrar com eles, dar um abraço, porque faz falta, faz muita falta. É muito bom, é muito gratificante, foi uma emoção muito grande assim, abraçar meus pais, minha irmã, minha avó, porque com esse confinamento todo, a gente se afastou, 1 mês e meio, quase 2 meses. Então, chegar perto e abraçar foi muito bom. Abraçar ou ter contato físico é uma necessidade básica. É isso que nos torna humanos. Quando a gente fica impossibilitado de ter esse contato, todo o corpo sente. E a ciência explica isso. Dr. Carol Costa Júnior, por que é tão necessário o ser humano ter contato com outro ser humano? Pois é, necessitamos desse contato. É justamente o que nos torna humanos. É justamente essa necessidade. Veja que todo o nosso corpo está coberto de células receptoras e a partir do momento que a gente nasce, a gente já recebe o toque. Ao longo da nossa vida, a gente vai precisar desse toque. O ser humano ele precisa de ter esse referencial, de ter um outro ser humano para ele tomar como exemplo. O calor humano, de fato, é insubstituível e a pandemia nos mostrou isso. Mas é possível marcar presença na vida de quem a gente ama, mesmo à distância. E o mundo virtual pode dar uma mãozinha nessas horas. Ainda bem que existe, né? E essa forma de abraçar virtualmente, que não deixa de ser uma opção, né? Nessa situação tão difícil que a gente está vivendo. Você pode buscar esse tipo de afago, esse tipo de contato, na esperança de dias melhores. E desse intuito você pode buscar pessoas próximas, de repente mandar mensagens, criar vídeos, dizendo assim: olha, eu estou com muita vontade de estar com você, então sinta-se abraçado. É uma forma da gente confortar, a gente acaba enganando o cérebro, mas dessa forma nos traz prazer, nos traz satisfação. Uma coisa é certa, em breve a gente vai voltar a distribuir abraços e conseguir praticar esse gesto tão afetuoso será o sinal de que esse momento, no mínimo confuso, vai ter ficado para trás. Até lá, abrace, afague, seja aconchego de quem você puder. O melhor lugar do mundo. Pro mais velho ou pro mais novo.
Pra alguém apaixonado, alguém medroso. Quem eu daria o abraço assim que acabasse a pandemia? Da minha mãe. Dos meus pais, que são idosos, eu tenho a necessidade assim, de abraçá-los. Dar um abraço no meu pai, dar um abraço na minha filha, na minha mãe. Eu gostaria muito de abraçar meus pais. Muito, muito mesmo. Da minha avó, que são 40 dias sem poder agarrá-la. O meu filho, que já há 2 meses eu anseio por isso, né? Ele é um garoto, 11 anos, e eu tô com muita saudade daquele abraço forte e verdadeiro, né? Quanta coisa boa cabe dentro de um abraço, não é não? E como esse vírus tem também ensinado a gente a valorizar as pequenas coisas. O abraço, um abraço em quem você ama, que você não pode dar. Tão valioso um negócio desse. Vamos tentar entender agora um pouco mais sobre a falta que faz um abraço, o medo de ficar sozinho também. Vamos conversar agora com a Andréa Negreiros. Ela é neuropsicopedagoga, está aqui ao vivo com a gente. Doutora Andréa, obrigado por conversar com a gente aqui no Balanço Geral. No dia do abraço, um dia estranho, um abraço sem poder abraçar, onde os abraços virtuais estão tentando aí ocupar pelo menos um pouquinho do espaço do abraço. Mas deixa eu iniciar a conversa com a senhora fazendo justamente essa pergunta. Que falta faz esse contato, o abraço, o toque? Que falta faz para o humano? Qual é o mal que faz não tocar, não abraçar ao ser humano? Boa tarde, doutora. Boa tarde, Fábio Araújo. Boa tarde, telespectadores. Pois é, Fábio, a gente está passando por um momento que poucos aprendem a abraçar, não é? Por que eu digo poucos aprendem? Porque ele realmente é importante, porque liberamos no nosso cérebro uma substância essencial, que é a ocitocina. Essa substância, quando a gente abraça o outro, ela nos traz prazer. E nós somos movidos por isso, fazemos aquilo que gostamos, aquilo que sentimos prazer. Então, já que hoje é o dia do abraço, o que eu sugiro, se você está com saudade desse abraço, se abrace com força e mentalize aquela pessoa que você gostaria de abraçar. O seu cérebro ele vai entender que você está abraçando aquela pessoa e você vai liberar a ocitocina, que é uma substância essencial para o nosso bem-estar. Doutora, os dias são difíceis, as pessoas estão isoladas dentro das suas casas. Acho que um dos motivos das pessoas romperem tanto a quarentena, tão indicada pela OMS, pelos órgãos de saúde, é justamente a falta de estar perto, de ver as pessoas. E estar sozinho faz mal, né, doutora? Não é salutar. Nós somos seres sociáveis, nascemos para viver juntos. A solidão é uma doença terrível, né, doutora? Exatamente. Então, hoje a gente tem que pensar assim, Fábio, a gente está numa condição que ninguém escolheu estar nela, na verdade, não é opção, é necessidade. Então, nesse momento, a gente precisa usar um órgão muito importante a nosso favor, que é o nosso cérebro. Então, a gente sabe que todo esse sentimento que você está me colocando agora, muitas pessoas tiveram. Se a gente for avaliar, logo quando tudo isso começou, se gerou um pânico, um medo. E hoje, a gente já está um pouco se habituando com a situação, está buscando escolhas, não é? Não cabe a nós decidir se a gente vai conseguir ou não. É algo superior. Então, o que é que eu posso fazer para que meu cérebro mantenha a estabilidade e eu consiga fazer com que esse momento ele seja menos doloroso, menos solitário? A primeira coisa é a gente ver por outros ângulos o que está vivenciando hoje. Eu sei que não é fácil e isso precisa de treino, precisa de autoconhecimento. Então, o que é que eu preciso fazer nesse contexto? Eu preciso usar de meios, como, por exemplo, agora nós estamos utilizando de um meio para comunicação. Então, essa tecnologia faz com que a gente consiga trazer para dentro de nossas casas, agora vocês todos estão na minha casa, não é? Trazer para dentro de casa aquelas pessoas que a gente gostaria de falar. E nesse momento que você está com aquela pessoa, faça de uma forma que seja prazerosa, não é? Conte coisas de passado que vocês vivenciaram que foi bom, faça planos para o futuro. Então, o seu cérebro, ele começa a entender que aquele momento vai passar. O que a gente não pode é manter o medo, não é?
durante todo esse período, porque a gente vai gerar outros problemas como a ansiedade, a depressão vai aumentar. Algo muito importante nesse período, se a gente não tiver cuidado, é o baixo cognitivo. A gente vai ter uma baixa do nosso cognitivo e isso vai trazer danos mais lá na frente. Então, quando você tem esse conhecimento, é essencial, como se eu tivesse, espera aí, eu vou virar aqui a chave, um ponto de vista que eu estou passando, porque isso realmente eu não vou conseguir controlar. E o que você pode controlar é ficar em casa, se preservar os seus amigos de uma forma menos dolorosa. Doutora Andréia, obrigado por sua participação, pelo seu toque aqui no nosso Dia do Abraço. Obrigado de verdade e um grande abraço para a senhora. Para vocês também, um abraço Tchau, tchau. grande. Obrigado, Tchau. obrigado.